Ainda de pé no teu lugar, pega a tua Bíblia comigo. E abre comigo em 2 Reis, capítulo de número 19. 2 Reis, capítulo 19. Se você pode, fica de pé. Se você não consegue, pode se assentar. Mas se você tem perna, se você tem ainda um pouquinho de gás para esse resto de domingo entregar a Jesus. 2 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Na verdade, versículo de número 9. A Bíblia diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 19, versículo 9. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, rei de Cuxi, estava vindo lutar contra ele. De modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado. Olha o que diz. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane. Quando diz Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria, com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todos os países, como se separam para destruição. E você haveria de livrar-se? Versículo de número 12. Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e do povo de Éden, que estava em Telassar, onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, os reis de Lair, de Sefarvim, de Ena e de Ivá? Verso 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E então subiu ao templo do Senhor. Fala comigo assim, ele subiu ao templo do Senhor. E olha o que diz, e ele estendeu diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e escuta. Abre os olhos e vê, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram dessas nações, dos seus territórios, um deserto. Verso 18, eles atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira, pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, verso 19, agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. O versículo de número 32, eu quero ler com você. Você vai pular um pouquinho para frente, porque Deus dá uma resposta a essa oração do rei Ezequias. E a resposta é assim: portanto, assim diz o Senhor ao rei da Síria, que era o tal do Senaqueribe: ele não invadirá esta cidade, ele não vai disparar contra ela uma só flecha, ele não a enfrentará com escudo, e nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará e não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. E naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil, fala 185 mil homens. Não, fala de novo, fala assim, 185 mil homens. Olha o que diz, 185 mil homens no acampamento assírio. E quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáver. E então Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. E voltou para Nínive e lá permaneceu. Amém? Olha o que diz o último versículo para a gente encerrar essa história e a gente começar a desenvolver aquilo que Deus tem para falar. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Zarazer mataram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, o seu filho, sucedeu como rei. Que história, hein? Fecha os seus olhos. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vai falar conosco nessa noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor vai falar com a gente.
Eu acredito muito, ó Deus, que o Senhor tem algo reservado para nós aqui nessa noite. Eu acredito que esse irmão saiu da sua casa, porque há um recado, há uma mensagem do céu, específica para a vida dele. E aquilo que o Senhor estabeleceu para, ó Deus, para ativar e desatar na vida desse meu irmão nessa noite. Eu declaro aos céus, pelo poder do teu nome, que vai acontecer. Nenhuma palavra sequer ficará vaga. Todas encontrarão o seu alvo, o seu objetivo de transformação, de mudança, através da tua palavra. Quem concorda comigo, pode se assentar e fala assim: graças a Deus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Eu queria toda a sua atenção para poucos minutos daquilo que Deus vai falar com a gente. Sabe, quando eu olho para esse texto aqui, é um texto tão normal e tão comum, porque a gente vê alguém sendo perseguido. Eu não sei se você prestou atenção na leitura que você fez, se você fez de fato uma leitura atenta, né, e você focou naquilo que estava dizendo. Mas aqui conta a história de um rei chamado Ezequias. Havia um contexto histórico acontecendo aqui naquele tempo. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que naquele período, onde o reino de Judá, a nação de Israel, aquele povo estava sob uma ameaça do Império Assírio. E quem era o Império Assírio? O Império Assírio era nada mais do que o mais poderoso exército, o mais poderoso governo daquele mundo. Eles estavam governando, eles estavam saqueando tudo. Eles estavam devastando nações, eles estavam desfazendo reis, tirando coroas, ocupando espaço. E Ezequias, filho de Acais, que era o rei de Judá naquele período, estava sob grande ameaça. Interessante que houve uma ameaça tão grande da Assíria, liderado por um homem chamado Senaqueribe, que de fato abalou as estruturas de Judá de uma forma que os levou a ter uma ação imediata, porque eles sabiam que eles estavam com um decreto de morte. Senaqueribe era um rei da Síria, e esse rei, ele envia uma carta. Quando você olha para o texto, você percebe que ele envia uma carta para Ezequias. E a carta que ele envia para Ezequias é dizendo: olha, rei, eu não sei se você sabe, mas nós temos destruído tudo. Nós estamos ocupando as nações. Nós estamos destruindo reis. Nós estamos ocupando territórios. Aonde nós passamos, nós destruímos e nós nos apossamos dos lugares. Nós fazemos o que precisamos fazer e nós estamos conquistando. E eu quero dizer uma coisa, Ezequias: você vai ser o próximo. Essa era a carta. Você vai ser o próximo. Se você pega o versículo de número 14, você pode estar com a sua Bíblia fechada, quero que você abra ela, só para você ter ideia do que você está recebendo. Olha o que diz: Ezequias recebeu uma carta das mãos dos mensageiros e a leu. E quando ele leu, ele sobe ao templo do Senhor e estende a carta diante do Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei se você entendeu qual é o contexto que está acontecendo aqui, mas é um contexto terrível. Uma ameaça, um decreto de morte, e não de qualquer pessoa, mas de um exército que estava conquistando a terra. Judá, o exército de Judá, não era nada, não significava nada diante da Síria. Aquele povo era um povo muito pequeno diante do que a Síria estava fazendo. Mas, sabe, a palavra que Deus veio ao meu coração para a minha vida, e é onde eu quero compartilhar para a sua vida, e se fizer sentido para você, está tudo bem. Se não fizer, glória a Deus, você já veio aqui, tomou sua ceia, vai ser abençoado do mesmo jeito. Mas a minha oração é que caia como flecha, como caiu dentro do meu coração e queimou para mim, amém? É que todos os dias, talvez todas as semanas, talvez todos os meses, não sei, talvez toda hora para algumas pessoas, nós recebemos algumas cartas. Algumas cartas, elas chegam para nós. Alguns papiros, alguns documentos, eles chegam para nós. Mas não são documentos de papel, não são documentos de um e-mail, não são documentos oficiais, sabe? São documentos mentais. São cartas para a nossa mente. São cartas para as nossas memórias, são cartas para as nossas emoções, são cartas para aquilo que está passando dentro de nós.
E quando eu olhei para esse texto, eu me enxerguei dentro desse texto e eu falei, Deus, eu vivo isso aqui todo dia. E sabe o que Deus tem me falado e me mostrado nesses últimos dias? Sabe, gente, que nós temos vivido tanta coisa boa em Deus. Eu tenho visto Deus fazer tanta coisa. Eu não sei se você está no mesmo contexto de pensamento, de vida, de enxergar o panorama do que Deus está fazendo, mas, cara, eu estou vendo Deus fazer tanta coisa. Eu estou tão impressionado com tanta coisa absurda, incrível que Deus está fazendo. Deus tem salvado tantas pessoas. Deus tem transformado a vida de tanta gente. Deus tem mudado a história de tantos lares. Deus tem, sabe, mudado de fato a mentalidade de inúmeras pessoas. Deus tem salvado, batizado, trago encontro, transformado famílias, casamentos. Mas o que eu percebo é que nós temos cristãos que ao longo do tempo entram na igreja e eles ficam por um vasto tempo, estão aqui todos os domingos, se assentam aqui, talvez frequentam uma célula, têm a sua Bíblia na mão, leem a Bíblia todos os dias, oram, talvez são até batizados com o Espírito Santo, são homens e mulheres de Deus, obreiros, líderes, ministros de adoração, talvez até mesmo pastores. Mas, ao mesmo tempo, apesar de toda essa grandeza, nós não podemos subestimar que existe um inimigo que todos os dias, todas as horas, ou talvez toda semana, talvez todo mês, tem enviado cartas. Cartas e mais cartas. Sabe, eu percebo que o processo de transformação de Deus, ele não é anulado na vida de ninguém. Você precisa entender que por mais que a sua vida está em Cristo, o seu processo está na terra. Alguém está comigo aqui? Vamos lá? Tem alguém triste ainda ou está todo mundo feliz ainda, gente? Por mais que a tua vida está em Cristo, o teu processo está na onde? Vamos lá, tem alguém dormindo? Vocês estão... Como é que está aí, gente? Vamos lá. O processo está na terra. Porque se o processo não estivesse na terra, você já estava no céu, meu amigo. Um dia eu perguntei para Jesus, por que as pessoas, elas não são transformadas a partir do momento que elas entregam as suas vidas para Jesus? Você sabia disso? Tem muita gente que não entende isso. Alguém pode dizer, cara, mas fulano foi no encontro e ele continua lá, está lá, coitado, está lá. De vez em quando toma umas, vai nos negócios, fala umas besteiras, mas o que é isso? Irmão, não é nada mais do que algo chamado processo. Porque se toda pessoa que rendesse a sua vida para Cristo, aqui à frente, levantasse a sua mão e fosse plenamente transformado, a grande vantagem é que sofresse um infarto e morresse. Sim ou não? Está tudo certo, já morreu. Tá. Irmão, você já foi transformado, pode ir para o céu. Por que Deus te salva e te deixa na terra? Porque Deus te salva, mas Ele tem um processo para fazer na tua vida. Alguém está comigo ainda? Vamos lá. Deus tem um processo para fazer na tua vida. Você precisa entender que você pode atrasar ou você pode cooperar. Você pode atrasar, cara, eu falo isso para o meu filho todo dia, eu falo, menino, deixa eu te falar um negócio, obedecer, você vai ter que obedecer do mesmo jeito, ou você atrasa ou você acelera, o que você quer fazer? Vocês estão entendendo, gente? O tratamento de Deus conosco é como o pai e o filho. Israel não entendeu o processo, um caminho de 40 dias, levou 40 anos. E por que um trabalho de 40 dias levou um trabalho de 40 anos? Porque eles não entraram na rota do processo. O processo de Deus não era simplesmente levar Israel do ponto A ao ponto B para ter uma terra. Porque se fosse do ponto A ao ponto B, o Deus que abriu o mar vermelho era o mesmo Deus que podia pegar todo mundo e jogar nessa terra. Quem está comigo? Vamos lá. Deus não se importa aonde você está chegando. Deus se importa como Ele está trabalhando em você, no território, no caminho, no processo, aonde você está caminhando para chegar. Alguém está comigo? A Nova Jerusalém não é o ponto final. A Nova Jerusalém só é o cume do tratamento e processo que Deus está fazendo para você. A Bíblia fala que a cidade será perfeita. Quem está comigo aqui? É verdade ou não é? Você já leu a Bíblia? A cidade será perfeita. Eu não consigo entender um Deus que prepara um lugar perfeito e põe um bando de gente imperfeita. Alguém um dia falou assim, o céu é lugar de gente imperfeita. Parabéns, eu concordo com a tua frase, é bonitinho, mas é mentira. É mentira. Não, pastor, aí o senhor está ficando doido, está contradizendo. Não, eu não estou contradizendo, a Bíblia nunca falou que o céu é lugar de gente imperfeita.
o céu um lugar de gente imperfeita? Jamais, irmão. O céu é um lugar de pessoas que já foram imperfeitas. Mas só vai chegar lá no céu quem está sendo trabalhado no processo de Deus para chegar à perfeição do seu Filho, Jesus. Está entendendo, gente? Quem está entendendo o que eu estou falando aí para você? Eu não estou falando que você tem que ser perfeito na terra, mas você tem que entender que você está num processo de aperfeiçoamento. Se não chegou a tua hora, é porque você ainda não chegou no ponto que Deus queria. Vocês estão comigo, gente? Nós precisamos entender que o fim de todas as coisas não é o destino, mas é o que Deus está fazendo comigo no meio desse caminho. E é bem nesse lugar que a gente não entende o que Deus está querendo trabalhar em nós. Quando eu olho para Ezequias, eu vejo um cara que pegou uma carta de uma ameaça terrível de uns caras mais poderosos do mundo. E falou: seu miserável, nós vamos te matar, nós vamos acabar com a tua nação, nós vamos te destronar. Você está na rota do nosso caminho. Ezequias pega a carta, ele lê a carta na mão dos mensageiros. Ele não ignora a mensagem, ele reconhece o problema. E sabe, gente, aqui Deus desenvolveu algo tão profundo na minha cabeça, assim, simplesmente para mim. Eu estou aqui só para abrir meu coração e compartilhar com vocês, e espero que Ele fale com você. Deus tem falado comigo, sabe, essas cartas que você tem recebido, cartas emocionais, cartas, mensagens para a sua alma, talvez destinada de um remetente chamado depressão, talvez destinada de um remetente chamado ansiedade, falência, crise, divórcio, conflitos conjugais, conflitos familiares, impotência, incapacidade, vulnerabilidade, crise financeira, falta de estabilidade emocional. Eu não sei qual é a pessoa, o problema, a crise, o nome que tem lá escrito, que está te destinando essa carta. Mas o fato é que todos nós somos Ezequias recebendo uma carta. E o mais interessante é que o poder da carta não está no que foi escrito, porque o que está escrito é só uma palavra. O que está escrito é só uma mensagem. Você tem que concordar comigo que uma carta não é um fato, uma carta é uma mensagem. Então não tem poder em uma mensagem se não há fato. O poder de uma carta não está no que foi escrito, o poder de uma carta está em quem está lendo e crendo ou não crendo naquilo que está escrito. E o que eu percebo é que nós temos nos rendido cada dia mais as cartas dos inimigos, as cartas de ameaças, as cartas de falácia. Nós temos olhado para essas cartas e nós temos recebido essas ameaças, nós temos engolido essas ameaças, aceito essas ameaças. E eu talvez seria um pouco utópico aqui, muito viajado, se eu disser para vocês que a gente tem que ignorar um problema. Escuta o que eu vou te dizer, Deus nunca nos ordenou a ignorar nenhum tipo de problema. Mas Deus nos quer de nós, o direcionamento de Deus é: leve essa carta para quem pode responder a carta. Vai fazer sentido para você, você vai chegar lá onde eu estou e você vai entender o que eu estou falando. O grande ponto de onde Deus quer que nós venhamos a chegar não é ignorar o problema, não é ignorar um câncer, não é ignorar uma falência, não é ignorar um divórcio, não é ignorar uma crise, não é ignorar a ansiedade, não é ignorar a depressão, mas é dar a carta para quem pode responder. Ao longo da minha vida eu aprendi uma coisa, meu irmão, e isso me fez total sentido. Total sentido, eu estou aplicando isso na minha vida todos os dias. Eu não falo das minhas cartas para quem não pode me ajudar a respondê-las. Eu vejo muita gente respondendo essas cartas, entregando as suas cartas nas mãos de pessoas que não podem te ajudar. Você tem sido talvez uma boca aberta, alguém falando, dizendo, reclamando, murmurando, um mimizento, um chorão, para gente que não pode fazer nada por você. Será que você tem sido esse tipo de gente?
Sabe, existem pessoas que muitas vezes querem fugir dos seus problemas com as suas próprias forças, querem escapar dessas crises. Eu me lembro que alguns anos atrás, não muitos anos atrás, poucos anos atrás, eu tive grande crise de ansiedade, mas muita crise de ansiedade. Tá? Orando em língua, recebendo Jesus, lendo a Bíblia, pregando a igreja e tendo crise de ansiedade. Olha que loucura, não? Você sabe o que é isso? Parece até estranho, né? Eu vou vomitar para você aqui minha vulnerabilidade, mas eu preciso te contar que eu já tive sérias crises de ansiedade. E isso doeu tanto em mim, sabe por quê? Porque eu fiquei pensando, Deus, eu ouvi a vida inteira que a ansiedade não é do Senhor. E de fato não é. Eu ouvi a vida inteira que a ansiedade é não confiar no Senhor. Será que eu não estou confiando no Senhor? Mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu creio no Senhor, eu creio na Tua palavra. Alguém já viu um tipo de crise assim? Eu já, irmão. Pirar o cabeção aqui e falar, cara, eu estou tendo essa crise, mas eu acredito em Jesus. Eu estou tendo essa crise, mas eu tenho fé. Eu estou tendo essa crise, mas eu amo Deus. Eu estou tendo essa crise, mas eu oro. Qual é o problema? Até que Deus falou, o problema é que você é gente, campeão. Você não é anjo, não. O problema é que você é gente. O problema é que você tem um fisiológico. O problema é que você tem uma mente. O problema é que você precisa, de fato, entender que essa mente está recebendo carta o tempo inteiro, ainda que seja indiretamente. A pergunta não é se você tem ou se você não tem, é quem está lendo a tua carta para respondê-la. Às vezes nós confiamos em Jesus, nós amamos Jesus, nós temos tudo para Jesus. Mas entenda uma coisa, muitos de nós não estamos tendo a sabedoria e o discernimento para entregar a carta para a pessoa certa. Era apenas uma carta, não era um ataque, não era nada. Mas a minha pergunta para você é, como é que você tem reagido a Senaqueribe? Como que você tem reagido a Senaqueribe? Sabe, eu tenho visto tanto problema de ansiedade, de mente, de emoções. E eu queria muito confrontar o teu coração a entender que isso, sabe, você não é menos crente com isso. Eu não estou aqui, sabe, gente, por favor, passando um pano nesse tipo de problemas emocionais. Eu não estou aqui falando para você que está tudo certo, cara, vive com... Não, não é isso. Eu só estou querendo dizer que Jesus te ama do mesmo jeito. Eu só estou querendo dizer que ainda Deus está no controle da tua vida da mesma forma. Ele não perdeu o controle, Ele ainda está aí. Ele está vendo a tua carta, Ele está vendo o que Senaqueribe escreveu, Ele está vendo o que a tua mente está lendo, Ele está vendo. Deus ainda está aí. Jesus ainda está aí. Por mais crises que você tem, ainda existe um Deus que está aí. E a grande questão não é o que nós recebemos, mas é o que nós fazemos com isso. Querido, por favor, não subestime os seus problemas, mas também não desespere diante das ameaças do inimigo. Você está comigo, gente? Um cara chamado Charles Spurgeon, ele falou o seguinte: você não precisa ter medo de confiar no futuro desconhecido, quando você tem um Deus que é conhecido. Tudo bem, às vezes você vai ter medo de desconfiar de um futuro, mas existe um Deus que conhece tudo, já está lá. Ele não está ontem, Ele não está aqui porque Ele já esteve, Ele está lá. Do mesmo jeito que Ele era, Ele também já foi. O que me faz acreditar que o meu amanhã vai ser bom é que Jesus já está lá. Você precisa entender que nada, absolutamente nada está no seu controle, nada está na sua mão, nada está do jeito que você quer. Ezequias tremeu de medo, Ezequias se abalou quando ele leu a carta, mas existe uma coisa que Ezequias fez, que foi totalmente diferente, totalmente certo. A Bíblia fala no versículo 14, parte B, ele então subiu à casa do Senhor e ele estendeu a carta para Deus. Olha aqui, está lá no versículo 14, parte B, ele subiu à casa do Senhor e ele estendeu a carta perante Deus. Sabe uma coisa que nós vamos entender? É que não é sobre o que chega, mas é sobre aonde nós vamos com aquilo que chega. É aonde nós levamos aquilo que chega. Eu vejo muitas pessoas que estão morrendo aonde estão recebendo. Pessoas que estão morrendo lendo esse tipo de carta. Pessoas que estão morrendo lendo esse tipo de notícia. Um dia o irmão falou assim para mim: pastor, eu creio, o mundo vai melhorar. Eu falei: irmão, então você não está lendo a mesma Bíblia, porque a minha Bíblia fala que vai piorar. Eu não queria te dar uma notícia ruim aqui nessa noite, não, mas a minha Bíblia fala que vai piorar.
Não é melhorar, é piorar. Porque esse é o caminho para o fim dos tempos. Só que entenda, meu irmão, crise não é geográfico. Crise não é geográfico. Crise é um estado. Crise é uma pessoa, é um lugar. Não é sobre o que está acontecendo aqui, é sobre o que está acontecendo aqui. Você está entendendo? Sim ou não? Ah, pastor, isso aí é muito lindo falar isso. Mas isso não existe. Claro que existe, irmão. A crise não é sobre a geografia, mas é sobre aonde você está aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego viviam uma crise. Não se curvaram, foram lançados numa crise. Qual era o nome da crise? Fornalha de fogo. Só que entenda uma coisa, a Bíblia fala que nem um fio de cabelo deles queimou. Porque a crise estava fora, não estava dentro. O fogo que queimava dentro era maior do que o fogo que queimava fora. Daniel foi lançado na cova dos leões. Quando ele entrou na cova, os leões tiveram que respeitar. Por quê? Porque a crise estava fora, não estava dentro. A questão, meu irmão, não é o que está acontecendo aqui fora, mas é o que está acontecendo aqui dentro. A carta pode até ser de Senaqueribe, mas quem está lendo essa carta é o que importa. Quem é que você está entregando a tua carta? Para quem que você está dando as tuas cartas? Sabe, eu vejo muita gente tentando resolver os problemas em tantas coisas. Eu não sou contra medicamento, eu não sou contra psiquiatra, eu não sou contra nada disso, irmão. Vai mesmo, você precisa, aí você larga de ser chato um bocado. Amém? Ajuda tua mulher um bocado, né? Nessas doideiras suas. Eu fico vendo uns crentes tão bobo, né? Ah, não pode, misericórdia. Claro que pode, irmão, você está aí para você usar. Vai lá Mas entenda uma coisa, o nosso socorro está no Senhor. A Bíblia fala que a sentinela pode ficar lá a noite inteira, se Deus não guardar, está trabalhando em vão. Você está entendendo? Sim ou não? Deus usa todos os recursos, mas o único capaz de fazer o que precisa fazer é Ele. É Ele. Para quem você está entregando as suas cartas? Para quem você tem levado as suas cartas? Interessante que ele não somente chorou, mas ele subiu a um lugar. Ele foi à casa do Senhor. Ele entregou, ele colocou diante de Deus e falou: Deus, está aqui a ameaça que eu recebi. Sabe, é tão interessante porque Ezequias, ele não fica para ele com o problema. Ele devolve o problema, ele entrega o problema. Eu acho isso o máximo, cara, porque ele teve uma sensatez, uma sabedoria, algo tão incrível. O que ele fez? Ele falou: essa crise não é minha, essa crise é do Senhor. Porque a nação é tua, não é minha. Irmão, peraí, toda vez que você entender que a tua vida não é tua, a tua vida é de Deus, você vai entregar a tua crise para Ele. Toda vez que você entender que os teus dias não são teus, os teus dias são dele, então os teus problemas não são teus, os teus problemas são de Deus. Vocês estão comigo, sim ou não? Eu não estou aqui pregando uma espiritualidade em cima de problema, até tanto é que eu falei que nós não devemos ignorá-los, mas eu estou aqui te dizendo o seguinte: se existe crise, devolve essa crise para aquele que pode resolver. Quantas vezes você tem chorado, falado, mas você não tem orado? Sabe, eu percebo que nós somos uma geração que ora muito pouco e tenta resolver muito com as nossas mãos. Nós oramos muito pouco. Nós falamos muito pouco com Deus. Sabe, não adianta, irmão. Eu esse tipo de um cara falando uma coisa e é toda verdade. Não adianta você fazer café com Deus Pai se o Deus Pai não está lá, meu amigo. O nome disso aí é ritual religioso. Para postar fotinha no Instagram. Banana para isso. Problema seu. Eu prefiro o café sem nada do que o Deus Pai estar sentado lá na minha mesa, lá, todo dia comigo. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, por que você acorda? Como é que você dá conta? Eu lembro de dizer mesmo: como é que você dá conta de acordar todo dia, 5 horas da manhã, para orar? Eu falei: irmão, não dou conta. Ele falou: mas então como é que você faz? Eu falei: irmão, eu preciso. Se eu não orar, o capeta já está me esperando na minha porta para me comer vivo. Oração não é querer, oração é necessidade. Subir ao Senhor e entregar as suas cartas não é porque você é bom ou melhor, é porque senão o tal do Senaqueribe vai te destruir. Eu não estou aqui para te passar medo, meu irmão, mas a palavra do Senhor fala que nós temos um inimigo que está ao nosso redor como um leão para nos tragar, para nos destruir. Esse dia para trás me fizeram uma pergunta na caixinha aqui no Instagram assim: pastor, você lembra das profecias que o senhor recebeu, de conquistar as nações, não sei o que e tal? Irmãos, e a pessoa foi me lembrando, e eu falei: cara, eu nem lembrava dessas palavras. Ah, mas deve lembrar. Não, nessas palavras eu recebi e eu criei. Mas as do diabo, irmão, não esqueça de nenhuma, você acredita?
Quantas vezes que eu expulsei demônio e os capeta falavam assim, eu vou te destruir. Ah, mas eu vou te matar. Eu vou acabar com você. E por quê? Porque eu tenho medo do inimigo? Não, é porque eu sei que ele existe. Uma das melhores experiências que eu tive com meu filho foi um dia, numa sexta-feira, que eu estava pregando aqui. Não faz muito tempo não, faz alguns meses só. E eu tinha acabado de pregar, ele estava sozinho comigo. E aí, eu vou embora, né? Aí eu desci aqui, peguei ele, falei, vamos embora? Vamos. A hora que eu cheguei aqui naquela cabine de som, a igreja estava vazia, entrou umas 4 pessoas com uma mulher carregada. E essa mulher estava em surto. Meu filho já sentou olhando aquilo. Aí eu falei, o que foi, irmão? A mulher não estava no culto. O pastor estava lá em casa e ela ficou possessa, transtornada de demônios, quase se matou. Irmão, foi uma das batalhas mais violentas assim, que eu já travei espiritualmente, em batalha espiritual, orando por aquela mulher. E ela, cara, ela estava tipo assim, né, ela não, coitada, o demônio que estava ali, estava para me atacar de uma forma tão, ela estava tão desesperada, tão violenta aquilo ali, aquela libertação, aquele problema. E eu esqueci até que meu filho estava lá, do lado ali, vendo a cena, né? Mas, enfim, Deus libertou aquela mulher, ela caiu chorando, ela caiu em si, ela foi transformada, ela riu de novo, ela sorriu de novo, ela foi, Deus, a libertação aconteceu genuinamente ali. Agora, sabe o que é interessante? Quando nós entramos dentro do carro, meu filho virou para mim e falou assim, ô pai, o que é aquilo? Ele falou desde breve, ô pai, o que é aquilo? E eu posso te confessar que foi uma das melhores experiências que ele pôde ver comigo. Por quê, irmão? Preste atenção, porque nós somos tão, mas tão embriagados de que nós estamos cobertos do amor de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, que nós esquecemos que nós vivemos numa batalha e não num mundo de Hello Kitty. Vocês estão entendendo? Nem existe mais Hello Kitty, né? Caraca, velho. Presta atenção, estou ficando velho, irmão. Olha só, não existe mais, gente, essa questão do mundo de Bob, essa questão, para com isso. Nós estamos dentro de uma batalha. E é por isso que muitas vezes você está perdendo, porque você está esquecendo que existe uma guerra que está sendo travada. E Senaqueribe quer destruir você. Sabe o que eu tenho preocupado nos últimos dias? É que eu percebo tanta gente desatenta. Deus falou muito comigo ontem à tarde sobre isso, cara. Eu tirei um tempo de oração ontem à tarde, e Deus estava falando comigo, quantas pessoas que estão, sabe, não vou falar essa palavra não, mas estão imperceptíveis à minha presença. Ô gente, deixa eu te falar uma coisa, a coisa mais fácil do mundo é você não perceber Deus. Eu posso te falar uma coisa, sinceramente, você vai ficar triste comigo? Não. Você já veio em muitos cultos à toa. Porque não é o ambiente. Quando você sair daqui, isso aqui vai ser um prédio cheio de aparelho e estofado. Isso aqui é só um prédio. Não é o ambiente. Não é quem está aqui. Sabia disso? É a consciência da presença. Isso que eu vou te falar, presta atenção no que eu vou te dizer. Olha para mim aqui. Preciso te falar isso para você, para mudar a tua vida espiritual, para mudar a chave na tua vida, amém? Preciso te falar isso. Isso vai ser um discipulado aqui na tua vida agora. Não vai ser uma pregação, um discipulado na tua vida. Presta atenção no que eu vou te falar. Poucos momentos da tua vida você teve a consciência da presença de Deus. Sabe o que é a consciência da presença de Deus? É o que fez Moisés tirar a sandália dos pés dele, quando ele estava diante da sarça. A consciência da presença de Deus é o que fez Pedro virar para Jesus e falar assim, Jesus, isso aqui é doido demais, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar nesse lugar. Que negócio é esse? Que ambiente é esse? Quando ele viu a transfiguração. A consciência da presença de Deus faz você ficar aterrorizado. Foi o que fez Elias, né, clamar e o fogo cair do céu. A consciência da presença de Deus. Eu não quero que você fique triste comigo, mas muitas vezes nós fazemos alguns devocionais, alguns tempos de oração, que eles simplesmente são repetições, rezas, liturgias. Porque não há consciência da presença de Deus. Quando a gente toma consciência da presença de Deus, o lugar fica diferente, a forma fica diferente.
Ezequias sabia, ele tinha consciência de quem era Deus, e é por isso que ele leva a carta. Eu não estou aqui pregando, todo mundo tem fé, todo mundo crê, glória, senão você não estava nem aqui, cara. Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre tomar uma consciência de que quando Deus entra no lugar, quando Ele pega a tua guerra, quando Ele pega a tua batalha, Ele pode fazer coisa louca. Você tá pronto para viver o louco de Deus, o extraordinário de Deus, o maluco de Deus? Sabe o que foi o maluco de Deus? É que naquela noite um anjo saiu, não sei das quantas, de que lugar, entrou no acampamento assírio e matou 185 mil pessoas, sem Ezequias precisar levantar uma espada. Isso é o louco de Deus, irmão. Acho que você não está pronto para essa conversa, tá? Fala assim, eu estou, pastor. Irmão, é Deus pegar e falar assim, eu posso colocar o documento na tua mesa para você assinar. Eu posso mexer na mesa do juiz, eu posso mexer na mesa do promotor. Eu posso tocar no coração do teu filho, eu posso transformar o teu marido, eu posso mudar a mente da tua esposa, eu posso mudar essa depressão do dia para a noite, eu posso pegar essa crise, jogar isso tudo no lixo, fazer você a pessoa mais feliz, mais realizada, mais viva do mundo, cara. Isso é o extraordinário, isso é o louco de Deus. Você precisa tomar consciência de onde você está pisando, cara. Eu não estou falando de lugar, estou falando da glória, da presença de Deus, de quem você carrega. É muito poderoso. Eu contei isso aqui alguns dias atrás, um tempo atrás. Eu me lembro quando eu fui convidado para estar numa escola grande aqui dessa cidade. Eu achei que era para pregar numa sala de aula. Quando eu cheguei lá era no ginásio, a escola estava fechada. A escola inteira estava no ginásio. E eu pregando para adolescente, cara. Pensa, o povo mais terrível de pregar é o tal do adolescente. Eu amo os caras, mas é difícil demais pregar para eles. Por quê? Porque eles não estão nem aí para você, nem para a Bíblia. Entendeu? E eles acham que ainda é certo, da verdade, que eles estão vivendo. Mas eu me lembro que naquela manhã, eu tomei consciência da presença de Deus ali. E sabe o que é mais poderoso? Eu vou matar o câmera de raiva aqui, ele não está nem lá, né? Mas eu vou matar o câmera de raiva aqui. O mais poderoso é que quando você toma consciência da glória e da presença de Deus, você consegue mudar ambiente. A sua casa, que era um lugar de discórdia, começa a entrar a glória de Deus ali dentro. E não tem ambiente, não tem como ter briga mais. Por quê? Você vai brigar com quem? Você vai brigar sozinho? Um cara cheio do Espírito Santo, ele não consegue brigar com ninguém, não. Pastor, eu e minha esposa, nossa, meu marido é terrível. E aí eu falo umas bobagens. Sabe que você fala bobagem? Porque você não está cheio do Espírito Santo. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não consegue falar bobagem, não. Ela está tão cheia de Deus que ela olha e ainda ri. Fala, oh meu Deus, coitado desse homem. Vou orar para ele. Irmão, eu acredito, eu amo, eu sou apaixonado por inteligência emocional. Sério mesmo, eu gosto pra caramba. Eu tenho livros do Daniel Goleman, que é um dos pais da inteligência emocional. Mas a inteligência espiritual, ela é violenta, cara. A percepção espiritual é violenta. Você tem que estar aguçado para as coisas do Espírito. Aguçado para as coisas do Espírito. Antenado para as coisas do Espírito. Entender que existem coisas que acontecem na sua vida que não são físicas, são espirituais, total. E eu posso te falar, 80% do seu dia a dia é espiritual. Sabia disso? É espiritual. Porque antes mesmo desse banco estar aqui, já há um ambiente espiritual aqui nesse lugar. Você não pode, ignorar isso, que há um ambiente espiritual. Coisas sobrenaturais têm acontecido no seu dia a dia e você não está percebendo, porque você está tão antenado no físico, tão antenado naquilo que está acontecendo no ambiente, que você esquece as coisas do Espírito. E aí, entenda uma coisa, uma vez que você entregou a vida para Cristo, agora, aqueles que vivem no Espírito, eles estão perceptíveis nas coisas do Espírito, mas os da carne. Paulo fala sobre essas concupiscências da carne. Uma vez que eu estou antenado na carne, eu estou na carne. Mas uma vez que eu estou antenado no Espírito, eu estou vivendo a percepção do Espírito. Ô gente, vamos lá, eu estou pregando para a crente aqui nessa noite, amém? Você é um cristão, você acredita em Jesus, você ama Jesus, então tenha percepção, começa a pedir, Deus me dá percepção do que eu posso fazer com essas cartas de Senaqueribe. Eu entrei aqui e eu falei para o João, cheguei no João, falei, João, deixa eu te falar uma coisa, cara, o negócio era uma coisa, nós vamos para outra coisa. Mas por quê, pastor? Porque eu entendi o mundo espiritual aqui nessa noite. Talvez eu sou o pastor mais doido, que prega mais de um jeito um dia, no outro dia prega do outro. Sabe por quê? Porque não é sobre um estilo, é sobre uma percepção espiritual. Eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para Deus tocar a tua vida. Então tem uma percepção espiritual.
A hora que eu pisei aqui, eu senti que o diabo não queria que você ouvisse nada do que eu estou falando aqui. Há uma guerra espiritual aqui nesse lugar. Há uma batalha espiritual aqui nesse lugar. E se eu começar a orar aqui agora mesmo, eu tenho certeza que existem pessoas que vão começar a ser libertas. Sabe por quê? Porque há uma batalha espiritual aqui. E se há uma batalha é porque Deus trouxe gente aqui para ser desatada, liberta, levada. Gente que não está conseguindo parar com vício, com pornografia, que está tendo crise de divórcio, está tendo crise de ansiedade, crise de pânico. E Deus está falando assim, hoje eu quero libertar essa pessoa, eu quero liberar essa pessoa. A enfermidade que você sente não é uma enfermidade. Existem pessoas aqui que estão enfermas espiritualmente. Há um ataque de Satanás trazendo uma batalha espiritual na tua vida, cara. Porque não faz sentido o que você está sentindo do jeito que você está. Fecha os seus olhos onde você está agora. Curva a sua cabeça. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Teclado. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Senhor, começa a operar aqui nesse lugar. Curva a sua cabeça. Há um poder de Deus aqui nessa noite para operar sinais e maravilhas. Eu vejo que o rio de Deus está conduzindo para curas e enfermidades aqui. Eu sinto que o rio de Deus está querendo curar aqui nessa noite diagnósticos que talvez estão sendo desenganados pelos médicos. Eu sinto que o rio de Deus está tocando aqui para quebrar cadeias, algemas. Você vai começar a sentir algo no teu corpo agora. Deus está tocando pessoas aqui. Eu vejo anjos de Deus sendo liberados aqui nesse ambiente. Anjos de Deus sendo liberados aqui nesse ambiente. Anjos de Deus sendo liberados aqui nesse ambiente. Anjos de Deus sendo liberados aqui nessa noite. Não se assuste se você começar a tremer. Não se assuste se você começar a chorar. Não se assuste se você começar a sentir uma descarga elétrica no teu corpo. Não se assuste se a tua mão começar a queimar. Não se assuste se você não conseguir abrir os seus olhos. Não se assuste se você começar a sentir um fogo sobre o teu corpo. Deus vai dar uma experiência sobrenatural com você aqui nessa noite. Eu sinto Deus ativando você aqui nessa noite. Ativando você aqui nessa noite. Deus está te levantando, meu irmão, para algo maior do que o que você pensa. Deus está te levantando para viver sinais e maravilhas. Seja livre, Espírito Santo. Yeshua. Yeshua. Yeshua.
Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Flui, flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito de Deus. 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 Flui, 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 flui. É o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Deus começa a tocar agora. Eu vou começar a dar comandos espirituais nesse momento. Não se assuste que vai acontecer. Algo poderoso vai se mover agora nesse lugar, nesse ambiente. Eu já não estou me importando com o protocolo. Eu já não estou me importando com o que está acontecendo. Eu não estou me importando se a mensagem acabou ou não acabou. Eu sinto que Jesus está aqui para ativar o seu espiritual mais uma vez. Sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer ativar a tua vida espiritual de novo. Ele quer ativar a tua sensibilidade de novo. Ele quer restaurar você para um lugar que você não deveria ter saído. Oh, rabacanta massou ramanticanda lamassai. Eu sinto aqui que Deus vai começar a dar experiência para as pessoas nessa semana. Você vai começar a ter experiências espirituais. Os seus ouvidos serão abertos. Você vai começar a perceber o mundo espiritual. Você vai começar a perceber anjos de Deus. Anjos de Deus. Eu posso ser profeta na tua vida, meu irmão. Deus vai usar a tua mão para curar enfermos. Deus vai usar a tua boca para dar palavras proféticas a Ezequias, que vão te encontrar no meio do seu caminho. Deus vai começar a te usar na tua empresa. Deus vai começar a te usar lá no teu negócio. Deus vai começar a te usar no supermercado. Oh, rabachecalabassou, tecaia super, necaia laramanti. Em nome de Jesus, Deus está desatando agora. Essa crise de ansiedade não é uma crise, é o diabo tentando amarrar o teu chamado, dizendo para você que você não tem controle da tua vida. Mal esqueceu Satanás que existe um Deus que governa sobre os céus e não acabou o que Ele tem para você. Ei, Deus está dizendo, não acabou. Não é o fim, Ezequias, não é o fim. Essa carta não é o teu decreto final. Essa carta não é o teu decreto final. Nenhuma palavra vai subsistir. Nenhuma palavra vai subsistir. A minha Bíblia diz que mal algum chegará à tua casa, praga alguma à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ei, eu quero ser profeta na tua vida e declarar: Deus só está começando. Deus só está começando. Deus só está começando. Eu sei, você chegou aqui nessa noite e não estava entendendo muita coisa, mas agora o Espírito Santo já me fez entender. Havia um decreto de morte sobre você. Havia uma sentença de morte espiritual. Você já não conseguia mais perceber. Essa crise não é o teu fim. Essa crise é só o começo de um milagre que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, levanta a tua mão direita agora. Em nome de Jesus, eu lanço uma palavra sobre você. A palavra que eu lanço sobre a tua vida é que aquilo que parecia ser o fim é só o começo da história. É só o começo da história. Ativa, Jesus, ativa dons, fecha os seus olhos. Ativa dons, ativa dons, ativa dons. Começa a falar em línguas agora onde você está. Ativa dons, Jesus, ativa dons, ativa dons. Maranata, 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 Maranata.
Deus está levantando um exército para a última hora. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos, Jesus! E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos! Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Jesus, toca, 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 toca. Que seja com hoje, fogo, com que fogo, seja com agora. fogo, com Vem fogo, derramar com fogo, o teu com fogo, espírito. nos Que quatro seja cantos hoje, desse seja planeta, agora. Jesus. Vem Músicas, derramar canções, o teu espírito. músicas, Que canções. seja hoje, Libera, que Jesus, seja libera, agora. Jesus, Vem libera, Jesus, derramar libera, o teu Jesus. Eu quero um obreiro e uma espírito. obreira perto de mim, Seja por favor. hoje, seja Deus agora. está entregando coisas preciosas. Mais, Jesus, mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Foi desde o ventre da sua mãe, foi desde o ventre da sua mãe. Já existia, já existia, já existia, já existia. Ativa Deus, 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 ativa Deus. Mais Jesus, Chama, eu vejo uma mais caneta. uma Tem muita vez. letra pra escrever. Queremos Tem muita melodia pra ver fluir. e Yeshua descer. Seja hoje, seja agora. Enche Jesus, enche Jesus, até transportar, Que seja até hoje. transportar, até transportar. Vem. Mais. Que seja Poder hoje. do alto, poder do Espírito, poder do alto, poder do Espírito. Vamos, seja cheia, seja cheia. E enche-me, Vamos até transbordar. Derrama sua glória. Você pode levantar as suas duas mãos, porque Deus te trouxe aqui nessa noite, porque há uma aliança para Deus fazer com você. Nos últimos dias você tem orado: Deus, quando é que vai ser a minha hora? Eu estou te falando, chegou, 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 chegou a sua hora, chegou a sua hora. Eu vejo uma aliança. Eu não sei o que eu estou vendo, mas você sabe. Há uma aliança para ser feita, há um negócio para ser feito. Chegou a sua hora. Deus está fidelizando a tua vida, a palavra que Ele liberou lá atrás, quando você ainda era um adolescente. Faz sentido o que eu estou falando? Você lembra disso? Como que você chama? Tiago. Existe uma palavra lá atrás, quando você era adolescente. Hoje não tem mais uma palavra, tem uma aliança que está para ser estabelecida. E as coisas vão começar a se cumprir nos próximos dias. Eu vejo o número 12. O número 12. Eu não sei o que esse 12 significa, mas eu sei de uma coisa. Oh Deus. 12 dias. 12 dias. 12 meses. Uma palavra, uma aliança. E 12. 12. 12. 12. 12. Deus começa a trazer porção dobrada sobre ele agora. Uma preparação para aquilo que ele vai viver. Não vai caber, não vai caber. Vai ser abundante. 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 Oh! Jesus, o Senhor é muito massa. Eu amo a tua presença.
É por isso, gente, que nada satisfaz a não ser o Espírito Santo. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais. Oh Deus, cura, Senhor, cura essa enfermidade, Jesus. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh Deus, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Jesus, enche, 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 enche. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, começa a quebrar, Deus, toda crise, Jesus, toda crise, Jesus, toda crise, Jesus. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta. Eu vejo Deus liberando vocês para cumprir as promessas dele. Irmão, sabe o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Deus está ativando você. Escuta o que eu vou falar, surpreenda. Hoje, dia 1º de setembro, marque essa data. Eu vejo Deus ativando promessa aqui nesse lugar. Parece que eu estou vendo, sabe o que, gente? Uma incubadora de promessa. Vai começar a brotar milagre, não sei da onde, nesse 1º de setembro aqui. Você veio no culto certo, irmão. Esse era o seu culto. Esse era o meu culto. Porque Deus te trouxe aqui. Deus já tem um caminho. Essa menina de óculos na galeria, vestido. Você mesmo, fica de pé no seu lugar. Você que está de branco. É você mesmo que eu estou falando. Você não está me vendo. Eu estou aqui nessa linha aqui, ó. Aqui, isso, fica de pé no seu lugar. Levanta a sua mão onde você está. Jesus, todas as promessas liberadas, Senhor. Oh, Jesus. Promessas que estão engavetadas, Senhor. Sonhos escondidos, Jesus. Que algum tempo atrás ela desistiu, Deus, porque deu errado. Ela se frustrou. Eu vejo um poço de frustração na sua vida. Mas Deus está desentulhando isso aí agora. Deus está tirando toda a frustração. Sabe o que Deus está falando para você? Ele está pronto para recomeçar. Ele está pronto para fazer de novo. Tudo que você precisa é confiar nele. Tudo que você precisa é confiar nele. Deus já tem. Quero que venha aqui à frente as pessoas que estão sentindo de fato a glória de Deus aqui nesse lugar. Eu quero que você chegue bem perto desse altar. Eu não posso sair daqui sem fazer isso não. Você que está sentindo algo no teu corpo, parece que você nunca sentiu isso. Você está sentindo uma presença tão grande de Deus. Eu quero que você saia e venha aqui bem perto desse altar. Por favor, sai do teu lugar. Deus mudou o negócio aqui de um jeito. Nem eu estou entendendo o que Deus